E aí galerinha, tudo certo? Professor Flamiciano de Geografia na área. Estamos aqui hoje para falar do relevo do Brasil. Antes de falar do relevo do Brasil, eu vou fazer uma revisão rápida de relevo e formas de relevo, para quando eu falar sobre o relevo do Brasil a galera não ficar muito perdida. Bom, vamos lá. Relevo, basicamente estudar o relevo é estudar a altitude e a forma da superfície terrestre. Onde é mais alto, onde é mais baixo, qual que é o formato, um é reto, o outro é irregular, um é cheio de buraca, um monte de morro, um monte disso, um monte daquilo. Relevo é isso, é estudar a forma da superfície e a altitude dela. E aí quando você aprofunda, você estuda a formação dessas paradas. Por que um é mais alto, por que um é mais baixo, por que um é plano, por que o outro é irregular. Então, altitude, forma e formação. Isso é relevo. E aí a gente tem as formas de relevo mais básicas, assim, que a gente vai relembrar agora. Primeiro a gente tem a planície, que é um terreno plano e baixo. Quando eu digo baixo, eu digo em relação ao nível do mar. A planície ela chega no máximo até 200 metros de altitude, isso é pouco. De 0 a 200 metros são as planícies, elas são planas e baixas. Aí a gente tem os planaltos, o próprio nome já diz, ele é plano e alto, alto assim, acima de 300 metros de altitude. Tem planalto de 500, planalto de 700, planalto de 1000, tem planaltos aí ao redor do mundo que passam dos 2000 metros de altitude, ok? Mas tem uma coisa, nem todo planalto é plano. Tem planalto que é irregular também, assim, a gente chama de serra, um conjunto de morro e tal, mas quando a gente vê em grande escala, a gente vê que se trata de um planalto irregular. Nem todo planalto é plano, mas ele sempre é alto. Então a planície é um terreno baixo e plano, o planalto é alto, mas não relativamente plano. Certo? Tudo certo. Depois a gente tem a depressão. Depressão é uma forma de relevo mais baixa do que as áreas ao redor. Essa é a definição de depressão. Ela é tipo um vale, é tipo um buracão no relevo assim, ó. Uma área mais baixa do que as áreas ao redor. Normalmente a depressão fica entre dois planaltos. Você tem dois planaltos que são mais altos e uma depressão no meio, ok? A gente tem depressão relativa e tem depressão absoluta. A depressão absoluta ela é tão baixa, tão baixa, tão baixa, que ela chega a ser mais baixa do que o nível do mar. Altitude negativa, isso existe em alguns lugares do mundo, ok? Então, planície, planalto, depressão e a última, montanha. Porra, montanha todo mundo sabe o que é uma montanha. Uma montanha é uma montanha. É uma forma de relevo muito alta, normalmente em forma de pico, pontuda assim, ó, ok? E aí normalmente também acima dos 2.500, 3.000 metros de altitude. Essas são as formas de relevo básico. Vamos lá. Aqui é só outra imagem, só pra gente dar uma identificada assim, né? Montanha, ó, planalto, que é mais alto, depressão, área mais baixa do que as áreas ao redor, e a planície, plana e baixa. Certo, vamos lá. Imagens. Isso daqui é um planalto, ok? Isso daqui é um planaltão. Esse daqui é o planalto das Guianas. Esse daqui, no caso, é plano. Plano e alto. Vamos ver outro exemplo. Olha aqui no meio. E isso daqui é um planalto, ok? Planalto aqui, um aqui, um aqui. Vida que segue. Isso é uma planície. Olha aí, um terreno plano e baixo. Relativamente baixo. Isso daqui é outra planície. Olha a diferença da planície para o planalto, né? Nem se compara. Isso daqui é uma montanha, né? Esse aqui no caso é o Monte Everest, a montanha mais alta do mundo. Então, como vocês podem ver, não é tão difícil assim identificar formas de relevo, né? Plano e baixo é planície, alto é planalto, alto e pontudo, ainda muito alto, é montanha. Vida que segue. Agora a depressão você já tem que prestar um pouco mais de atenção. Olha só, aqui a gente tem uns morros que são altos. Aqui o cara que está batendo a foto provavelmente está num lugar alto também, dá pra gente perceber que ele está num lugar alto. E entre esse lugar alto, que o cara que está batendo a foto se localiza, e esse morro aqui, tem uma parte mais baixa no meio, justamente onde está correndo um rio, né? Isso daqui é uma depressão, ó, mais baixa do que as áreas ao redor. Tem outro exemplo de depressão aqui, que pelo fato justamente de ser mais baixa, acabou formando um lago. Olha só, uma área mais baixa do que as áreas ao redor. Isso é uma depressão. Joia? Tudo certo? Beleza. Olha só. Isso é uma maneira de estudar o relevo. Ok? Você vê a altitude, você vê o formato da parada, dá um nome. Ah, isso é uma planície, isso é um planalto. Pronto. Altitude, formato. Show de bola. Existe outra maneira de estudar o relevo, que a gente chama de estruturas geológicas. Que daí a gente vai ver não a altura somente, ou o formato. A gente vai ver pelo que é formada essa parada. Do que é formada? Você tem que ir lá no solo, ver as rochas e tal, e aí você vai ter uma classificação diferente. Aqui a gente classifica só em 3, de acordo com aquilo que é formado. Tem o escudo cristalino,
O escudo cristalino normalmente ele é uma formação mais alta, tipo um planalto, certo? Só que aqui a gente está falando de o que a parada é formada, pelo que ela é formada, pela formação dele. A formação do escudo cristalino é rochas antigas. E quando eu digo rochas antigas, eu digo rochas antigas mesmo. 550 milhões de anos atrás e mais para trás, às vezes 1 bilhão de anos, 2 bilhões de anos, rochas antigas. Isso daqui é um esqueleto quase, é uma formação muito antiga que já foi muito desgastada no decorrer do tempo. Antigamente, ela era bem mais alta, só que ela foi sendo desgastada. Isso aqui é o que restou. Ela é alta ainda, só que ela foi mais alta no passado. Isso é um escudo cristalino. A gente tem as bacias sedimentares, que são formas de relevo normalmente mais baixas do que o escudo cristalino, justamente porque nela se acumulam sedimentos. Ela é formada por sedimentos e rochas sedimentares. Traduzindo, sedimento é tipo areia, argila, pedrinha, mineralzinho, tudo aquilo que a chuva, a água, os rios, quando eles escorrem do alto para a parte mais baixa, eles vão carregando esses sedimentos. Os sedimentos são carregados do escudo cristalino e vão se acumulando nas partes mais baixas. E aí eles formam as bacias sedimentares. São depósitos de sedimento. Sedimento mesmo assim. Areia, mineral e tal, grãozinho, argila, vai ali depositando ao longo de milhares de anos e formando as bacias sedimentares. Então esses dois aqui, ó, eles são complementares. Entende? Um é alto e antigo e desgastado. E cada vez vai sendo mais desgastado. Esse desgaste do escudo cristalino vai gerando sedimentos que vão se acumulando na bacia sedimentar. Aí a bacia sedimentar vai recebendo areiazinha, grãozinho, mineralzinho carregado do escudo cristalino. Então meio que um forma o outro, sabe? Um precisa do outro, é meio que assim. E aí a última que tem são os dobramentos modernos. O que é um dobramento moderno? Um dobramento moderno é um dobramento da crosta. Vocês já devem ter estudado isso, as placas tectônicas se movem, às vezes uma placa se choca contra a outra e acaba se dobrando, formando cordilheiras de montanhas. Ah, professor, então o dobramento moderno é montanha? Não. Os dobramentos modernos formam as montanhas. O dobramento ele é uma parte da crosta que foi dobrada, enrugada, e aí, consequentemente, acaba ficando muito alto. Os dobramentos que a gente tem hoje no planeta foram formados mais ou menos 70 milhões de anos atrás. Então, comparado com os outros dois, ó, ele é o mais jovem de todos. 70 milhões de anos é pouco, né? O escudo cristalino tem mais de 550 milhões de anos, pra vocês terem uma ideia. Agora, a parada interessante de a gente pensar é que o escudo cristalino, a gente também chama ele de dobramento, só que um dobramento antigo, velho e desgastado. Então, no passado, o escudo cristalino já foi um dobramento moderno, bem alto e tal. Só que, conforme o tempo, chuva, sol, vento, a água foi escorrendo por ele, foi desgastando, ele foi perdendo sedimento, foi diminuindo de altura e hoje ele é um dobramento antigo, velho, triste e cansado, que a gente chama de escudo cristalino. Esse daqui não, esse daqui ele se formou há pouco tempo, então ele é altão ainda, bem alto, bem alto. Tem montanha de 6, 7, até 8 mil metros, tipo o Everest, ok? Dobramento moderno, por isso que a gente chama de moderno, ele é jovem, então ele não foi desgastado ainda, ele está suave. E o escudo cristalino, ele é antigo, ok? Vamos para exemplos, olha só, isso daqui é um escudo cristalino. Vocês podem ver, ó, que ele é bem desgastado, olha aqui como ele é desgastado. E aí, quando a água escorre daqui, ela leva os sedimentos e vai trazendo para cá. Vocês estão vendo que aqui embaixo, parece que alguém foi jogando areia daqui de cima aqui para baixo, ela foi acumulando aqui para baixo assim, ó, escorrendo junto com a água. Então, aqui é um escudo cristalino e aqui é uma bacia sedimentar. O sedimento sai daqui e se deposita aqui embaixo. Show de bola. Ah, um exemplo de desenhozinho, ó. O acúmulo de sedimento aqui, areia, pedrinha, ó, porque é uma área mais baixa. E aí os sedimentos são carregados para cá. Isso é uma bacia sedimentar. Show de bola. Isso daqui é um mapa mostrando uma região lá do estado de São Paulo, ó, uns depósitos de sedimentos. Ó. Isso daqui é uma bacia sedimentar, o amarelinho e o laranjinha. E todo o cinza é escudo cristalino, antigo, desgastado e mais alto. Sedimento sai do cinza e vem para o amarelinho. Vamos ver outro exemplo. Esse daqui é o dobramento moderno. Lembra que eu falei que a placa tectônica se dobra e forma o dobramento moderno? Que é esse daqui, ó. É assim que ele se dobra. Cadê ele? Tá aqui, olha só. Um dobramento da crosta e forma uma cordilheira de montanha. A gente chama tudo isso de dobramento moderno. Quando a gente olha daqui de cima, a gente vê isso, ó, uma cordilheira de montanhas. Isso daqui é um dobramento. É assim que se formam a maior parte das montanhas do mundo. A crosta se dobrando. Ou assim, ó,
Quando a gente olha de longe, parece mesmo que é um dobramento. Parece que alguém empurrou e fez isso subir. E é exatamente isso que acontece, um dobramento da crosta. Isso é um dobramento moderno. E isso daqui, ó, é um dobramento antigo. Um dia ele já foi mais alto, só que ele passou milhares de anos sendo desgastado. Show de bola. E você pensa, professor, mas não tem como. Como que vai dobrar a crosta, velho? Ela é formada por rocha. Dobra sim, olha aqui. Aqui eu botei uma fotinho para vocês verem, ó, como é possível sim dobrar as rochas, ok? O nosso planeta tem esse poder. O movimento das placas tectônicas dobra sim as rochas. Aqui um exemplo de um dobramento pequenininho, né? Mas só para vocês verem que tem sim como as rochas serem dobradas. Show de bola! Tudo isso foi revisão. Vamos lá. Só para relembrar, a gente pode separar o relevo em planície, planalto, depressão e montanha, ou escudo cristalino, bacia sedimentar e dobramento moderno. Certo? Agora a gente vai finalmente ver o relevo do Brasil. De acordo com aquele negócio de planalto, planície e depressão, a gente pode falar que no Brasil predominam depressões e planaltos. Planícies são bem pouco, assim, 5% do território brasileiro é formado por planícies. A maior parte é planalto, olha só. Esses amarelinhos mais clarinhos aqui, ó, onde eu estou passando o cursor do mouse, são planaltos, ok? Tudo isso daqui é planalto. Cada um deles tem um nomezinho, talvez não dê para vocês verem aí na qualidade do vídeo, mas aqui eu estou vendo, ó, planalto disso, planalto daquilo, serra daqui, serra de lá, tudo isso daqui é planalto, esse amarelinho mais claro. O amarelo mais fortinho são depressões, áreas mais baixas do que as áreas ao redor, ok? Então o Brasil também tem bastante depressão no relevo, ó. Tem um monte de nome aqui, ó, depressão da Amazônia Ocidental, depressão isso, depressão aquilo, depressão do Araguaia e tal. O Brasil tem um monte de depressão. Agora, planície é os verdinhos, ó. Verdinho tem bem menos, ó. Aqui tem só 6 nomes, ó. Planície do Rio Amazonas, planície do Rio Araguaia. Então, planície no Brasil é bem pouco, quando comparado com planalto. E o fato de ter bastante planalto vai fazer com que tenha bastante depressão. Porque daí, como tem partes altas, vai ter partes baixas entre elas. Então, o relevo brasileiro é dominado por planaltos e depressões. Só 5% do Brasil é formado por planícies. Certo? Esse daqui é outro mapa. Ele mostra em cores assim, mostrando a altitude da parada. Como vocês podem ver na legenda aqui, ó, as partes verdes são as mais baixas e as partes marrons são as partes mais altas. E o amarelinho é o meio termo, né? O marronzinho ali, ele passa dos 1.500 metros de altitude. Olhando dessa forma, a gente vê o que eu quero dizer para vocês. O relevo do Brasil, ele é um relevo antigo e desgastado. Por quê? Porque o Brasil não tem dobramento moderno. O Brasil só tem escudo cristalino e bacia sedimentar. A gente só tem dobramento antigo e aonde foi parar os sedimentos desses dobramentos antigos. A gente não tem dobramento moderno. A gente não tem cordilheira de montanha e tal, igual essa daqui assim, ó. O Brasil não tem esse tipo de coisa. Por quê? Porque o Brasil está bem no meio da placa tectônica, mano. A gente está bem no meio da placa tectônica. Aqui a placa não dobra mais. Aqui não rola mais aqueles dobramentos que eu mostrei para vocês. Isso daqui, ó, não acontece mais no Brasil. Não tem como. A gente está no meio da placa tectônica. Então a gente só tem escudo cristalino e bacia sedimentar, ok? 60% do Brasil é formado por bacias sedimentares. Essas áreas mais baixas em verde aqui, ó, é onde se acumulam os sedimentos. E 40% do Brasil é formado por escudo cristalino. Áreas mais altas, mais antigas e desgastadas, formadas por rochas muito antigas, rochas de mais de 550 milhões de anos atrás. Se eu aproximar aqui, ó, aqui já não é mais Brasil, mas estão vendo essa parte mais escura aqui, ó? Isso daqui é um dobramento moderno. Aqui é a Cordilheira dos Andes. O Brasil não tem dobramento moderno, mas os países vizinhos da gente aqui tem, ó, porque aqui a placa tectônica está se dobrando. Aqui a gente tem montanhas de mais de 7.000 metros. Ok? No Brasil a gente não chega nem perto disso. No passado, há 500 milhões de anos atrás, podia até ter montanha alta assim no Brasil. Agora não tem mais. As nossas montanhas não chegam a 3.000 metros, porque elas são antigas e desgastadas. O relevo do Brasil é velho, mano. É velho, desgastado. É só escudo cristalino e bacia sedimentar. Isso daqui são dobramentos antigos. No passado, isso daqui foi mais alto. E hoje está mais rebaixado por causa da ação dos ventos, das chuvas, dos rios. Tudo isso vai desgastando. E aí os sedimentos dessas partes
marronzinha e amarelinha aqui vão sendo carregados pelas águas dos rios para as partes verdinhas. Então o Brasil tem 40% de escudo cristalino e 60% de bacia sedimentar. Bom, esse daqui é só outro mapa que mostra basicamente a mesma coisa, né? Só que com coresinhas diferentes, as partes mais altas do Brasil e as partes mais baixas do Brasil. Principais formas de relevo do Brasil, assim, que você tem que lembrar. Planície amazônica, é uma planície bem importante, bem grande por causa do rio Amazonas, é a maior planície do Brasil. Planalto das Guianas, fica aqui em cima, ó. Boa parte dele está justamente nas Guianas, a Guiana e a Guiana Francesa. O Brasil fica só com um pedacinho dele. Ele é importante porque ele é um planalto bem alto. Os pontos mais altos do Brasil estão aqui, como eu vou mostrar para vocês adiante. Planalto Central, que é justamente lá onde fica, ó, o Distrito Federal, por isso que lá onde ficam os governantes a gente chama de Palácio do Planalto, porque fica no Planalto Central. Outra forma importante, Planície do Pantanal. Talvez você já tenha ouvido falar do Pantanal Mato Grossense, um lugar lá que acumula água e tal. Tá aqui, ó, uma planície. Justamente por isso que acumula água, porque é um terreno baixinho. Aqui em Santa Catarina, nossa região, ó, Planalto Meridional. Então a Serra Catarinense, Paranaense, um pedacinho da Serra do Rio Grande do Sul, é um grande planaltão, ó, Planalto Meridional. Aqui tem o Planalto do Atlântico, Chapada Diamantina, Planalto das Borborema. Outra coisa que vocês têm que lembrar é que o Brasil tem uma grande planície costeira. Estão vendo esse verdinho aqui, ó? Em todo o litoral do Brasil tem uma planíciezinha. Em alguns lugares ela é maior, em outros lugares ela é bem estreitinha. Mas a planície costeira é presente em praticamente todo o litoral do Brasil. Essas são formas de relevo importantes do Brasil que você deve lembrar, certo? Pontos mais altos do Brasil. A maior parte deles fica aqui no Planalto das Guianas, ó, por isso que eu falei que era importante. Okay? O Pico da Neblina, que tem 2.994 metros, quase 3.000. Também tem o Pico 31 de Março, que tem 2.973 metros. Monte Roraima, 2.700, é um pouco menor. E outros pontos mais altos do Brasil importantes, a gente tem o Pico da Bandeira, aqui, que tem 2.890. E o Pico das Agulhas Negras, né, que é conhecido pelas operações militares lá, 2.787 metros. Como eu falei para vocês, não são tão altos, né? Se a gente for comparar com as montanhas que tem aqui nos nossos vizinhos, ó, eles têm montanhas de 5.700, 6.200, 6.700, 6.800 metros. Ou a Concagua, 6.900, quase 7.000 metros de altura. E no Brasil a gente tem o mais alto, que é 2.900. Por quê? Porque o relevo do Brasil é antigo e desgastado. Porque aqui a gente tem um dobramento moderno, formado há pouco tempo e muito alto. E no Brasil a gente só tem dobramentos antigos. E aqui é para vocês compararem. Ó. Olha aqui o Pico da Bandeira. Ele tem 2.800 metros. Olha o tamanhozinho dele perto do Monte Everest, por exemplo. O Monte Everest tem 8.800. Nem se compara. Porque o Pico da Bandeira está em um dobramento antigo. Ele já foi mais alto no passado, mas agora ele está bem mais baixo, porque ele passou milhares de anos sendo desgastado. Já o Monte Everest é um dobramento moderno, coisa que o Brasil não tem. Por isso que ele é tão alto. Ok? É isso. Relevo do Brasil, então, lembrar que é um relevo antigo e desgastado. Dominado por por planaltos e depressões. E os dobramentos nossos são antigos. As altitudes não passam dos 2.900 metros. Ok? É isso aí. Um abraço a todos. Qualquer dúvida, só entrar em contato. É nóis. Até a próxima.